A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Felipe. E hoje nós vamos para mais uma aula da CPAD que tem como tema a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Fique comigo e nos acompanhe. Vamos fazer a leitura do primeiro texto áureo. Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará ao homem de cujo a honra o rei se agradou. Esther 6:11. Verdade prática. Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Na aula anterior, nós finalizamos com Esther entrando dentro do espaço real do rei. Ela chega e toca no cedro. Nós vemos que esse cenário vai ter uma mudança muito radical. Primeiro, Esther, ela se prepara, se veste com vestes reais, se prepara espiritualmente e também emocionalmente. E ela vai de encontro ao rei com o risco de perder a sua vida. Entra no palácio do rei, aonde estava o seu trono, e vai até o rei e consegue a oportunidade de tocar no cetro. A sabedoria de Esther é tão grande que, ao invés dela pedir já que o rei a defenda desse decreto ou que faça alguma coisa contra Amã, ela pede para que o rei possa lhe conceder uma festa em que Amã e o rei estejam presentes. E lá, neste momento, nesta hora, é que ela iria fazer o seu verdadeiro pedido. Primeiro tema. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro tópico, uma noite decisiva. Nós podemos ver nesse primeiro tópico que Amã não fica satisfeito só com o decreto da morte dos judeus. Agora ele volta para casa e ele não fica feliz em ver Mordecai à porta sentado. E ele pede conselhos à sua mulher Zeres e aos seus amigos sábios. Ele pede conselho e pede ajuda, o que ele deve fazer. E o conselho dos seus amigos e da sua mulher é: prepare uma forca para Mardoqueu. Nós vemos aqui que, mediante ao ato de Amã em tentar matar Mardoqueu e nem mesmo querer esperar o dia da sentença de todos os judeus, ele já estava no seu coração irado e querendo concretizar aquilo. Deus também está agindo do outro lado no palácio real. E é onde o nosso rei perde o seu sono. E aí, através desse ato dele perder o sono, vai começar a busca nos livros e nas crônicas e encontrar um herói que está prestes a morrer. Deus, nos seus mínimos detalhes, trabalha para salvar a nossa vida. Enquanto o inimigo faz planos para nos derrotar e nos destruir, o Todo-Poderoso, como diz Salmo 91, está nos guardando e dando ordem aos seus anjos. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansaremos. Vamos para o segundo tópico. Forca ou honra? Nesse segundo tópico, nós podemos ver que existem duas pessoas pensando no futuro de Mordecai. Amã está pensando em matar. Mardoqueu está ali sem saber o que fazer, desesperado. E o rei Assuero está pensando em honrar Mardoqueu. Olha que interessante. Muitas das vezes, os pensamentos e atitudes de pessoas podem interferir sim na nossa vida. Mas isso não quer dizer que eu e você não devemos nos relacionar com pessoas. Sempre a palavra de Deus vai nos orientar a estarmos uns com os outros, unidos. E outra coisa, amando o próximo como a si mesmo. Mesmo que as pessoas planejem mal, mesmo que as pessoas querem ver a nossa morte, nós temos um Deus que nos guarda e dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É o que diz o salmista no Salmo 23, versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Salmo 70 também, ele fala: presta-te, Senhor, em me socorrer. Então temos que entender que nós não temos controle sobre o pensamento ou sobre a vontade das outras pessoas. Nós temos que entender ainda mais que a nossa confiança não está somente em pessoas, está em Deus. E que não somos autossuficientes para não depender de ninguém ou até mesmo de Deus.
Nós sempre vamos, irmãos, depender de pessoas, mas tenha em sua sã consciência que pessoas certas Deus colocará no seu caminho e que você tem que confiar em pessoas certas. Nunca menosprezar ninguém, por mais que seja o seu inimigo, pois a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, mas saber quem Deus colocou do teu lado para te ajudar, te levantar e quem sabe quem está do seu lado para poder atingir você e a sua vida. Essas pessoas que estão do seu lado para poder atingir você e a sua vida, você tem que orar pelo bem delas e pedir para que Deus o converta, faça a sua justiça e a sua boa obra. Vamos agora para o terceiro tópico, 5 anos depois. Esse terceiro tópico é muito sugestivo. Por quê? Depois que Amã tinha sido um herói na vida do rei, contado a conspiração dos seus 2 soldados que queria matar ele, passam-se 5 anos. É muito tempo. Mas Deus não se esquece dos seus. Depois que passou-se 5 anos e havia um decreto que os judeus iam morrer tal data, e Mordecai sabia desse decreto, Deus vai incomodar o rei, não vai deixar ele dormir. E quando o rei não consegue dormir, ele pede para que os seus servos tragam para ele o livro da crônica, o livro dos atos que tinham acontecido durante o seu reinado. Lembremos-nos que o rei Assuero já estava reinando há 13 anos. Então eram muitas coisas que tinham acontecido durante o seu reinado. Quem sabe ele queria ouvir alguma coisa boa para quem sabe acalmar o coração dele e tirar a ansiedade. Só que Deus escreve, irmãos, por linhas tortas, linha reta. Isso é interessante e muito poderoso. Enquanto o rei não dorme, porque Deus tira o sono dele, e ele agora tem o desejo de ouvir boas notícias, e o servo dele traz as crônicas, a leitura vai cair exatamente 5 anos atrás, no dia em que Mardoqueu, ou Mordecai, fez com que o rei fosse livre de um assassinato pelos seus 2 soldados. E quando ele está lendo ali, falando sobre Mardoqueu, o rei vai ficar espantado. E a pergunta vai nascer no próximo tópico. O que se fizeram a esse homem? Qual honra deu a esse homem? Deus não se esquece daquilo, irmãos, que você fez aqui na terra. A Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de se passar. E outra coisa, nós sabemos que tem um versículo bíblico que diz, a mãe pode se esquecer de um filho, mas Deus não se esquece dos seus. Isso é maravilhoso, porque se passou 5 anos, mas Deus não tinha esquecido do que Mardoqueu tinha feito. O rei se esqueceu terreno, mas o rei dos reis não esqueceu o que Mardoqueu fez. Saiba de uma coisa, não espere recompensa humana. Não espere com que as pessoas façam por você aqui na terra aquilo que você fez por elas. Faça esperando em Deus. Porque os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, estão de prontidão a receber dele a justa e perfeita recompensa que é merecida. Vamos aí para o próximo tópico, o próximo tema. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro tópico, um ato de justiça. Nesse tópico, nós conseguimos entender algo interessante, porque quando se foi lido a crônica para o rei pergunta o que foi feito a este homem Mardoqueu. É interessante o que o autor diz, que o rei conhecia muito bem Mardoqueu, porque ele cita o nome de Mardoqueu. E as pessoas que estão ali lendo para o rei dizem, olha, nada se fez. E o rei prossegue, o que se faria a tal homem? O que se faria a esse homem que livrou o rei de um assassinato? E aí ele procura alguém no pátio do palácio, onde estava Amã, já planejando a morte e a sentença de Mardoqueu, e pergunta para ele, que é o que nós vamos ver no próximo tópico, o que se deveria fazer a esse homem? Vamos em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou ao Senhor. É interessante porque enquanto pessoas ou mal quer nos atingir planejando, o Senhor Jesus ele chega primeiro e o bem dele já está proposto à nossa frente e o mal não vai
nos atingir. Enquanto um estava planejando matar Mardoqueu e já tinha até mesmo construído a forca, o rei já estava pensando em uma maneira de abençoar Mardoqueu. E justamente para quem que ele vai pedir orientação? Justamente para quem ele vai falar assim, o que devo fazer para um homem que livrou o rei da morte? Justamente para uma pessoa que queria matar Mardoqueu. E sem saber que este homem de honra era Mardoqueu, que nós vamos ver mais à frente, Amã fala, este homem deve ter a melhor honraria e tudo mais. E nós vamos ver, dando continuidade nessa série maravilhosa. O próximo tópico, o segundo tema, o segundo tópico diz assim, a presunção e autoconfiança. Esse segundo tópico mostra a autoconfiança de Amã. Depois que o rei pergunta, o que devo fazer a um homem que honrou ao rei, que foi o herói, que livrou, Amã vai pensar logo que seria ele, este homem, que seria honrado, sem o rei falar o nome. Nós vemos aqui uma prepotência, um orgulho, uma autoconfiança em si mesmo da parte de Amã. Esse mesmo sentimento de orgulho, de autoconfiança, de prepotência, foi o mesmo sentimento que atingiu o coração de toda a humanidade desde o Jardim do Éden e até mesmo no mundo angelical com Lúcifer. Lúcifer teve o orgulho em seu coração e querer ser alguém igual a Deus. Depois disso, nós sabemos toda a história, ele engana Eva. E aí Eva também cai nesse mesmo erro. Nós temos que tomar cuidado com isso, a autoconfiança, o eu posso, o eu consigo, e cairmos neste erro do orgulho e da prepotência. Nós temos que ser humilde como Jesus Cristo foi humilde. Ele mesmo diz, não vim para ser servido, mas vim para servir. E o que o Paulo diz em Filipenses capítulo número 2, considere uns aos outros superiores a você. Então nós temos que ter a humildade em primeiro lugar nas nossas vidas e também saber que o nosso irmão precisa ser servido. Não eu preciso ser servido, mas eu preciso ser um servo na vida do meu irmão. Não é à toa que o próprio Jesus ele vai descrever aquele que quer ser maior no reino de Deus tem que ser o menor aqui na terra. Você pode ver que a matemática não bate muito a matemática espiritual de Cristo, porque não faz sentido para nós seres humanos. Quem quer ser o maior no céu precisa ser o menor na terra. E ele diz, quem não serve aqui não é o maior no reino dos céus. Então precisamos ser o menor aqui, servir aqui, saber que as outras pessoas são pessoas que precisam ser servidas e Deus vai nos exaltar. Nunca, irmãos, deixe o orgulho entrar no seu coração, a arrogância entrar no seu coração, para não cairmos no mesmo pecado que desde o início tem afetado a humanidade. Vamos para o próximo tópico, que é o devido lugar da honra. Nesse terceiro tópico, nós vamos entender como é que se deu a honra de Mardoqueu. O rei pergunta a Amã e Amã vai dizer assim, olha rei, para alguém de honra, o que se deve fazer para essa pessoa é colocar ele em uma das suas carruagens real, separar alguém de poder que está do lado do Senhor, um dos príncipes, e colocar do lado dessa pessoa de honra, e pega alguém para puxar os cavalos no meio de todo o seu império, e essa pessoa que é do mais alto poder, um príncipe que seja, que está do lado deste homem de honra, que no caso seria Mardoqueu, ele grite ou ele fale durante a passagem da carruagem. Esta é a honra que se dá ao homem que livrou o rei ou ao homem que ajudou o rei. Esta é a honra que lhe dá. Este é o homem honrado do rei. A palavra essencial aqui é a exaltação. Este é o homem honrado em quem o rei se agrada. É este o homem que o rei está se agradando. Agora, olha que interessante que o autor destaca. Quem iria puxar a carruagem, quem iria puxar os cavalos na direção dos cavalos, seria Amã. É por isso que ele fica mais enfurecido ainda. E aqui nós entendemos uma coisa muito interessante, que nós devemos nos alegrar com a honra das outras pessoas, com aqueles que são honrados, com aqueles que conquistam aquilo que já estava proposto pelo seu esforço e porque Deus foi misericordioso.
e não devemos nos enfurecer ou deixar com que a inveja entre no nosso coração. Isso denota orgulho, isso denota inveja. E o que nós vemos de pessoas que não se alegram, que não estão felizes com a honra de outros irmãos, irmãos, neste mundo é o que mais tem. Mas a Bíblia diz, alegra com os que se alegram e entristeça com aqueles que estão entristecidos. Ou seja, chore com os que choram. Nós devemos ter empatia com os outros, empatia com o próximo, nos alegrarmos com eles e, se preciso, chorarmos também com eles. Outra coisa de grande importância nesse devido texto é que, mediante ao que Amã queria para ele, se cumpriu na vida de Mardoqueu, que é o que ele desejava para a morte. E nós vemos que a ira, o orgulho toma de conta dele, mas mesmo assim ele não poderia fazer nada, ele tinha que continuar servindo ao rei e ainda assim cumprindo uma honra para a vida de Mardoqueu. E esta honra, ela vem não por nós queremos ou pedimos. Essa honra, ela vem por uma pessoa ser humilde, por uma pessoa que sempre se mostrou dedicada à obra de Deus. Saiba que se você merece honra, você terá honra. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. No momento certo vai chegar a honra de Deus na sua vida, se você estiver trilhando os caminhos que Ele preparou para você. Eu vou contar aqui um breve testemunho. Eu lembro que uma certa feita, eu ainda estudava no ensino fundamental, e todos os alunos, as pessoas da minha sala, eles saíram, bagunçaram, fizeram uma bagunça só dentro daquela sala. E eu, como um devido cristão que era, fiquei quieto no meu canto. De repente chegou o professor e a diretora e falou, olha, todo mundo aqui vai tomar suspensão. Todos aqui vão tomar suspensão e vai levar um bilhetinho para casa para mostrar para a mãe e para os pais. E aí ela foi passando e entregando para todo mundo. E todos aqueles alunos foi levando a suspensão. Quando ela chegou em mim e falou, você também vai levar e tal, escreveu, todos os alunos falaram, não, ele não vai levar porque ele não fez nada. Eles me chamavam de pastor, né, na época. Eles falavam assim, o pastor não fez nada. E eu vejo que aquilo ali foi um momento de honra. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei fazer a minha própria justiça. Eu iria receber aquela advertência, no meu coração eu iria receber aquela advertência tranquilamente, mesmo eu não tendo feito nada, mas aqueles mesmos alunos que aprontaram, que fizeram, viu que aquilo era injusto e falou, ele não. Eu levo isso como um ato de honra. E saiba que Deus também vai te honrar, mesmo que o cenário pareça impossível, mesmo que as pessoas não façam isso por você, Deus sempre vai levantar alguém para poder te honrar, ou incomodar alguém para poder te honrar. Vamos para o próximo tópico. O terceiro tema, a síndrome de imperador. Primeiro tópico, a soberba de Amã. O autor destaca aqui a síndrome do imperador. Por quê? Porque Amã, quando recebe a proposta, que o rei diz o que se deve fazer, a pessoa de quem o rei se agrada, e Amã achando que era ele, falou, olha, prepare vestes reais, cavalos reais, e que alguém saia durante um tempo nessa cidade proclamando, este é o homem de quem o rei se agrada. A síndrome do imperador entrou no coração de Amã, entrou na vida dele. E o que é interessante aqui, que o autor destaca, é que a síndrome do imperador ela é mais vista em crianças e em adolescentes. São pessoas que estão numa fase de egocentrismo. Olavo de Carvalho, nas suas 12 camadas, ele vai dizer que a criança e o adolescente são egocêntricos. Eles são o centro de tudo. E são dessas pessoas que têm esse egocentrismo que vem a síndrome, no caso, do imperador. E foi o que aconteceu com Amã. E nós temos que tomar cuidado tanto conosco dessa síndrome do imperador, quanto com os nossos filhos. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Então nós temos que saber ensinar os nossos filhos através da palavra de Deus e também tomar cuidado para que não ficamos egocêntricos e queremos para nós a honra, a glória, o imperadorismo. Isso tudo é uma falta, irmãos, de maturidade. O jovem, o adolescente, a criança e até mesmo o adulto tem que tomar cuidado com essa síndrome e não pode deixar entrar no coração. Aprendendo com Cristo, você se torna mais humilde. É por isso que ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, em Mateus 11. E diz, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, os meus ensinamentos. Quando nós aprendemos de Cristo, nós amadurecemos e não deixamos a síndrome do imperador tomar conta da nossa vida, pois sabemos que ele é o centro.
O cristão ele é cristocêntrico e não eucentro, ou seja, antropocêntrico. O homem é o centro. Vamos para o próximo tópico. O segundo tópico diz: o mau prenúncio. Nesse segundo tópico, nós podemos ver que Amã fica frustrado quando ele ouve que tudo isso se fará a Mardoqueu. Ele fica frustrado, volta para sua casa triste e vai diretamente à sua mulher e os seus amigos receber, quem sabe, uma palavra de consolo. Quando ele chega lá, a resposta da sua mulher é a seguinte: este Mardoqueu, que vem também com a descendência judia, é o homem que você está indo contra e ele está vencendo, você perecerá se continuar indo contra este homem. Nós podemos ver que a mulher de Amã e os seus amigos conheciam muito bem o povo judeu e o Deus do povo judeu, porque sabia que ele sendo judeu e Amã indo contra ele, ele iria perder, perecer. Saiba de uma coisa, Deus vai confirmar na sua vida que ele ainda é Deus para com você. E vai confirmar na vida dos inimigos que ele também ainda continua sendo seu Deus. Amã, sua mulher e seus amigos falou: poxa, com Deus de Israel, com Deus dos judeus, nós não podemos. Nós estamos mexendo com os bichinhos de Jacó. Saiba de uma coisa, aquele que mexe com um dos filhos de Deus também está mexendo com Deus. Lembra de Senaqueribe? Senaqueribe afrontou o rei Ezequias. E o rei Ezequias entregou na mão de Deus, e Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados. Porque eles não estavam mexendo com um povo qualquer, com pessoas qualquer, mas com pessoas tementes a Deus e que escolheram servir ao Deus de Israel. E o Deus Todo-Poderoso é justo para justificar o povo dele, a qual ele chama bichinho de Jacó e menina dos meus olhos. Saiba que Deus fará justiça por você. Vamos ao texto que nos traz a conclusão. Conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Deus abençoe, meus irmãos. Até uma próxima aula. Que Deus continue te abençoando. Não se esqueça, chegou até aqui? Ajude o nosso canal, curta, siga, comente, para nós sabermos o que precisamos melhorar. Se você gostou da aula, e estamos aqui para servir ao reino e servir também a vida de vocês que estão sempre procurando uma palavra de Deus e um estudo bíblico. Até uma próxima. Deus abençoe.